Oi, gente, tudo bem? Paz a todo mundo. Meu nome é João Victor Batista. Eu sou membro leigo do Instituto Novo Jerusalém e eu fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre São Bento, né? Nós estamos no meio do tríduo desse grande santo patriarca e a gente entender a história dele, entender o contexto histórico no qual ele estava inserido, ajuda muito a gente entender as chaves da espiritualidade desse homem. De uma espiritualidade que não é uma espiritualidade meramente interiorizada, mas também não é uma espiritualidade meramente exterior também. É uma perfeita integração para que o homem ele consiga se reunir e se integrar de novo com a natureza, né? Com a natureza, com ele mesmo e, sobretudo, com os outros homens. Né? A espiritualidade é uma espiritualidade que é muito antiga, que é de um contexto histórico que a gente mal consegue conceber na nossa cabeça, porque a nossa sociedade é muito diferente da sociedade da época dele, mas que ao mesmo tempo tem muitas semelhanças, principalmente na relação da instabilidade, né? Da, da, da decadência, no sentido de tudo aquilo que a gente estava acostumado, agora não existe mais. Né? É um tempo de mudanças, pronto. Se eu puder definir bem, o tempo de São Bento era um tempo de mudanças profundas, tal qual o nosso tempo hoje. Né? Vou contextualizar. Qual era a grande mudança que estava acontecendo na época de São Bento? A transição entre a Idade Antiga e a Idade Média. Né? Essa transição que aconteceu oficialmente, alguns historiadores eles põem lá no ano 476, sendo que São Bento nasceu no ano 480. Né? Ele vai do ano 480 até o ano 547. Né? Então ele nasce bem nessa esquina entre o século V e o século VI. E para quem lembra das aulas de história do ensino médio, a transição entre a Idade Antiga e a Idade Média é marcada, o ponto marcante é a queda do Império Romano do Ocidente. E isso faz uma grande diferença, isso importa bastante, porque o Império Romano era provavelmente a instituição mais forte que durante muitos séculos na Terra toda. E era um império gigantesco, era um império que ia do norte da África até o norte da Europa. Então, e ia da Península Ibérica até o Cáucaso. Então era muito grande, era praticamente a Europa toda. E esse império passou por vários sistemas de governo. Já foi uma república governada pelos senadores, né? E depois se tornou realmente um império autocrático, onde o imperador ele praticamente ele era só uma figura que ouvia falar das coisas que aconteciam lá nas colônias mais distantes. Ele não sabia o que estava acontecendo e ele era informado por pessoas do governo. Como é que se sustenta um governo dessa forma? O próprio governante não sabe o que está acontecendo dentro do próprio império. E um detalhe importante: império significa que dentro da mesma região geográfica, dentro do mesmo domínio, né, do imperador, convivem vários povos diferentes. É a diferença do reino. O reino é uma coisa mais uniforme, é o reino de um povo. O império não, são vários povos, é muito grande. Então, no final do Império Romano, já tinha muita coisa desgastada, eles estavam tentando novos sistemas de governo, novos tipos de leis, e o povo acabava sofrendo com isso, né? Porque era uma tirania terrível. Era uma tirania terrível que os governantes eles estavam muito preocupados em fazer guerra para manter a unidade do império do que para realmente preocupado com o bem-estar da população romana na época. Um segundo detalhe importante dessa época de transição, além da queda do Império Romano do Ocidente, são as migrações bárbaras. Né? Na nossa educação,
A gente tem, graças aos filmes, aos materiais culturais que a gente tem acesso, a gente acha que bárbaros são selvagens, sabe? São não civilizados. Pronto. Sendo que isso é uma grande bobagem. A palavra bárbaro, né, que foi primeiramente usado pelos gregos, era utilizado pelos romanos para descrever os estrangeiros. Povos que não eram do povo pertencente ao Império Romano. Povos que tinham uma outra cultura, uma outra língua, outras práticas. Então, isso é que eram os bárbaros. E às vezes a gente acredita que todo bárbaro, todos os povos bárbaros eram invasões, né? Praticavam saques, pilhagens, destruição. Não necessariamente. Lembrem que o Império Romano era muito grande, então já nas bordas, nas fronteiras do Império, já existia muita mistura, migração, sabe? Absorção de elementos, tanto dos elementos latinos pelos bárbaros, quanto de elementos bárbaros pelos romanos. Só que realmente também a gente não pode generalizar e que existiam povos bárbaros que eram muito violentos. E um desses povos, os hunos, eram liderados por um homem chamado Átila, Átila o Huno, que ele vinha do leste para o oeste e nas invasões de Átila ele era terrível. Ele praticava a destruição das cidades, o domínio dos povos, sabe? A submissão de tudo aquilo. Então, as invasões de Átila fizeram com que muitos povos saíssem das suas terras, principalmente do leste e do norte da Europa, e fossem sendo empurrados para o meio. Então, quando a gente fala de migrações bárbaras, a gente não está falando só de migrações militares, a gente não está falando só de incursões militares, mas a gente está falando de migrações de povos inteiros. Povos inteiros, famílias inteiras, sabe? Gente que não tinha mais nada. Gente que estava abandonando tudo aquilo que tinha nas suas terras e migrando para terras que não precisava aprender uma língua nova, precisava aprender novos sistemas de produção, de agricultura, precisava aprender novas linguagens artísticas. Então, e principalmente absorver novos elementos religiosos, que é uma das principais representações da existência humana, é a vida religiosa. Né? Então foi nesse contexto de queda de um sistema antigo, queda de um sistema de governo, de um sistema social antigo, e a absorção de um elemento novo, tudo isso no meio de fome, no meio de peste, no meio de guerra, que nasce esse homem de Deus. São Bento, que nasce numa vila, numa aldeia, era uma cidade fortificada, chamada Nurcia, ou Norcia, no centro da Itália. E que logo bem cedo, Bento, ele vai para Roma estudar, se educar. Imaginem o que é que ele encontra quando chega em Roma. Né? Uma cidade que já não era aquilo que se ouvia falar, porque a situação era que, tipo, antigamente a gente tinha uma civilização, a civilização romana, então eles se consideravam evoluídos, sabe? Uma civilização de Apolo, do deus Apolo, que é o deus da sofisticação, que agora estava, sabe, cheia de povos e de línguas que não eram isso, que eram dionisíacas, né? Que eram bárbaras, que eram estrangeiras, né? Que não representavam aquela civilização romana. Então foi nesse embate cultural, né? A civilização sendo destruída pelo estrangeiro, e eu vou frisar aqui que quando eu falo sobre civilização, era no conceito romano de civilização. Não quero dizer que os povos bárbaros não tinham o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento e tudo mais, mas é porque, como eles eram estrangeiros, para os romanos, aquilo que eles viviam não era civilizado. Né? E a sua sociedade civilizada foi destruída pelo estrangeiro. Né?
E Bento nasce em todo esse contexto, sabe? De guerra, de mudança. E eu gosto de frisar isso daqui. Mudança é um termo-chave para a gente entender o porquê é tão importante para São Bento o conceito de estabilidade. E estabilidade no mosteiro. Um detalhe que eu gostaria também de centrar aqui é que com o advento desses povos estrangeiros, o cristianismo também foi muito afetado, porque a gente tinha, na verdade, vários tipos de cristianismo. A gente tinha o cristianismo de Roma, né, o fiel ao Papa, mas também existiam várias outras correntes de pensamento cristão que foram convencionadas a chamar de heresia. E uma dessas era muito comum entre os bárbaros que colonizaram a Itália, os ostrogodos. Essa corrente de heresia era chamada de arianismo, que negava a divindade de Jesus. E é um detalhe interessante que, se a gente for perceber toda a obra de São Bento, a obra de São Bento é completamente cristocêntrica. Ela é completamente centrada na pessoa de Jesus, enquanto nosso Salvador e, sobretudo, enquanto nosso Mestre. É interessante também perceber que São Bento ele não foi o fundador do monaquismo. Ele não foi ele que criou a instituição mosteiro, o monge, mas foi ele quem... Já existiam monges, né? Porque o monaquismo é uma tradição muito antiga, começou inclusive lá na África, lá no Oriente, né? E existiam monges na Itália naquela época já. Tanto que quando São Bento ele se retirou para a gruta para jejuar, ele encontrou com um monge que o ensinou muita coisa, né? Mas a grande mudança que veio com São Bento foi justamente porque ele foi um grande organizador. Ele percebeu tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, no seu contexto, todas essas mudanças, e ele percebeu, olha, como está tudo mudando muito rápido, e as pessoas não têm onde se segurar, nós, enquanto cidadãos aqui da Terra, precisamos ser o referencial de segurança, né? Precisamos ser esse referencial de estabilidade, mas não por nós, mas porque a nossa estabilidade está em Deus, mas porque a nossa segurança está no Senhor Jesus Cristo. E é por Ele que nós vamos criar aqui no nosso mosteiro, de uma forma micro, mas que acabou na nossa sociedade de uma forma macro, criar novamente a paz e a segurança e a vida plena para todos os nossos irmãos. Eu queria encerrar com isso. O mosteiro, para São Bento, ele era uma porção micro, ele era como se fosse uma miniatura das relações que todos nós devíamos ter enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, enquanto batizados. Então, aqueles pilares da oração e do trabalho que se tem no mosteiro foram muito importantes para que a gente reestruturasse a nossa sociedade daquela época, e talvez sejam muito importantes para que a gente reestruture a nossa sociedade hoje em dia. É isso que eu queria dizer. Um abraço.